Da vossa parte e da minha parte, a mobilização total de tudo o que é amigo e família para irem votar. A abstenção é o maior amigo de Costa. Os debates que têm havido aí em profusão e pensámos um pouco sobre eles com calma, como é nosso hábito. Começo pelo modelo. O modelo é muito estúpido. 25 minutos para se discutirem temas tão importantes como os que têm que ser tratados para quem vai decidir nas eleições quem será o governo, é o tempo mais do que escasso. Ouvi Ricardo Costa defender este modelo dizendo que era a única maneira de ser possível quando há assim muitos debates e muita gente, tem que ser 25 minutos. Não sei porquê, nem percebi qual era a lógica, mas tudo bem. É o modelo que temos, são as decisões que temos, com os jornalistas que temos. Estes debates serviram e foram muito importantes para desmascarar os jornalistas. Verificou-se que quando, mais uma vez, Ventura ganhava aos pontos, mas de forma absolutamente declarada, logo no início com a Catarina Martins, vinham aqueles comentadeiros dizer que tinha sido o contrário. Se os jornalistas já tinham descido tão baixo na sua submissão ao poder político, agora, com estes debates, mais se tornou claro que essa submissão atingiu o nível do nojo, do rasteiro, por diante. E as pessoas ficaram zangadas, viu-se isso aqui no Facebook, as pessoas muito, muito furiosas com a situação. E, por exemplo, não foram capazes de referir no debate de Costa com André Ventura, nem no debate de Costa com o Francisco Rodrigues dos Santos, duas saídas ou entradas de Costa que são verdadeiramente ridículas e que o faziam perder logo o debate à partida. Começar o debate com Ventura a perguntar-lhe se ele já foi vacinado é de uma estupidez. Eu não sei que conselheiros de script é que aquele homem tem, mas estúpidos são de certeza. Então, isso foi de um ridículo atroz. Então, e muito bem respondido pelo Ventura, as pessoas querem saber é se tem médico de família. Agora querem lá saber se o Ventura foi ou não foi vacinado. Mas isto foi de uma estupidez completa e que pôs isto ao nível do ridículo. Mais completo. Se o Essa de Queiroz fosse vivo, meu Deus, o que ele escreveria sobre isto. E depois, outra bronca de Costa. Quando começou o debate com o Francisco Rodrigues dos Santos, disse que era solidário com a empresa, como sabem, dona da SIC e do Expresso, por causa do ataque dos hackers, e disse, vejam aqui qual é o perigo de quem é inimigo da liberdade. E inimigos da liberdade fazem estas coisas. E isto não se pode viver em democracia assim. Em primeiro lugar, quem tem telhados de vidro não atira pedras ao vizinho, e se Costa é o campeão da manipulação e do controle da comunicação social, dizer uma coisa destas é de chorar a rir. É a mesma coisa que pôr a Madonna a falar da virgindade. Por outro lado, isto era uma pescadela de olho, como quem diz, estão a ver, inimigos da liberdade de extrema-direita, mais um bocadinho, ainda tínhamos o André Ventura a ser o responsável, com um batalhão sinistro de hackers, pelo ataque à empresa. Era só mais isto que faltava dentro das burradas que já tinham sido ditas. E depois o homem é mentiroso, aquele está-lhe na massa do sangue. Bem, também teve um bom mestre.
Eu por acaso sei, conheço muitos médicos, eu por acaso até sei. Quando ele diz com aquela cara tranquila de quem vende banha da cobra, de que aqueles médicos alemães que vieram foram para o hospital da CUF, os médicos alemães, porque o hospital da CUF ali na 24 de Julho em Lisboa não tinha gente suficiente, isto para responder ao Francisco Rodrigues dos Santos, quando ele dizia que quando não há no público, faz-se no privado. Isto é uma mentira descarada. Não foi nada porque faltavam médicos no hospital da CUF. O que aconteceu é que a equipe alemã era uma equipe completa, não podia ser separada nem desmembrada em vários sítios e não havia nenhum hospital público onde eles pudessem ser todos juntos. Não havia um espaço de camas para aquele número de médicos que eles podiam atender em cuidados intensivos no hospital público. E onde havia exatamente um espaço com o número de camas que eles, alemães, precisavam, perfeitamente à medida deles, era naquele hospital. Costa sabe isto, mas Costa mente. E é este tipo que nós temos. Candidato a primeiro-ministro com aquela cara de São Francisco de Assis que ele agora arranjou. Isto teria sido suficiente. A bronca do pedido da vacina, dos hackers, aquela indireta e agora esta do hospital, para a comunicação social de cair em cima. Qual o quê? Desde o Luís Masters Voice, mais conhecido por Luís Marques Mendes, até aos comentadores aí desses jornais, está tudo a tratar o António Costa como se fosse outro candidato qualquer. Não tem nada a ver. O homem não é honesto, o homem mente. E é responsável por montes de coisas. E já lá vamos. Mas, meus caros amigos, vamos relativizar as coisas. Não nos zanguemos também muito. Isto serviu para desmascarar a nossa comunicação social. Agora, vamos ser sensatos. O debate entre a Catarina Martins e o André Ventura, apesar de ser em canal, em televisão por canal, não foi sinal aberto, teve 200 mil espectadores. Mas a essa mesma hora, 2 milhões de portugueses estavam a ver a Casa dos Segredos. Portanto, esta é a realidade nacional. E muito menos pessoas, dos 200 mil que viram o debate da Catarina e do Ventura, muito menos pessoas viram depois os comentadores em vários canais a falar. Portanto, há meia dúzia de gatos pingados a ouvi-los. Eles é que falam de uma tal forma que parece que estão 2 milhões de pessoas a vê-los. Não, ninguém os vê. São meia dúzia de gatos pingados e aqui o vosso amigo, por dever de ofício, porque se dedicou a estas coisas também, de comentar. Portanto, vamos relativizar as coisas. E dando mesmo de barato que o debate entre o Costa e o André Ventura tenha tido um pouco mais, 400 mil, vamos supor, 500 mil, de certeza que 1,5 milhão estavam a ver outra coisa qualquer, ou aqueles comentadores desportivos que falam do jogo que foi ou do jogo que vai ser como se fosse uma coisa estilo física nuclear ou a geometria dos espaços escuros, uma coisa assim complicada. Não tenhamos ilusões. São meia dúzia de gatos pingados que veem os debates e meia dúzia de gatos pingados que veem os comentadores. Agora, vamos ver aquilo que é preciso que fique bem claro na cabeça das pessoas e agora agulhemos para um debate que, esse sim, é capaz de ter uma audiência já jeitosa e que pode influenciar parte do eleitorado e que é fundamental ter claro na cabeça estes pontos. Quando Francisco Rodrigues dos Santos diz a Costa que por causa das cativações criminosas feitas por Costa em conluio com Centeno do Serviço Nacional de Saúde, e que isso provocou, entre outras coisas, a ausência de resposta a pessoas com problemas, entre eles problemas
câncer do foro oncológico e que, portanto, morreram pessoas por causa desta, pelo menos, negligência, se repararam bem, a cara de Costa foi absolutamente indiferente. Estava impávido e sereno. Se tivessem dito que estavam ali a vender pastéis de Belém, talvez ele tivesse um pouco mais de expressão. Então, pastéis de Belém, não sei, mas bolas de Berlim de certeza teria. Mas o homem estava absolutamente impávido e sereno. É como se estivéssemos a falar de pastéis de Belém ou sei lá, que hoje o céu estava tapado ou coisa assim. Na maior. O homem é de uma insensibilidade. Aliás, já se tinha visto em Pedrógão, não é? Portanto, este homem é perigoso. É perigoso porque não tem sensibilidade ao outro. E um homem que não tem sensibilidade ao outro e tem as rédeas do poder é um perigo. É um perigo gravíssimo. E isso tem que lhe ser dito. Na cara. E a triste realidade é que, tirando o Ventura, que diz isto na cara, Francisco Rodrigues dos Santos só falou na responsabilidade, Ventura chama-lhe mesmo criminoso, não diz diretamente criminoso, mas diz-lhe com todas as letras que ele foi estas coisas que ele não quer ouvir, não é? É uma verdade. Tudo trata mais ou menos de uma forma razoavelmente cordial. Não lhe dizem o senhor é um criminoso. E que a escola pública está ao serviço dos privilegiados. Porque funcionando mal, atira as pessoas que têm dinheiro para as escolas privadas, que como praticamente não dão apoio a quem quer ir para o privado em vez de ir para o público, só quem tem dinheiro para pagar as privadas é que pode usufruir de um ensino de melhor qualidade. E, portanto, ficam duplamente prejudicados aqueles que têm menos recursos financeiros. São prejudicados porque têm poucos recursos financeiros e são prejudicados porque os seus filhos têm que ser condenados a um serviço público de ensino que, não tendo condições, os vai ensinar mal e, portanto, mantém-se o elevador social completamente parado. E a culpa e a responsabilidade é de António Costa, da sua negligência e da sua atitude profundamente egoísta de se agarrar ao poder, seja de que maneira for. Se eu precisar de continuar a aumentar impostos e taxinhas e continuar a pôr esta gente toda a viver na miséria e continuar a tirar dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde e ao Serviço Público de Escolas, paciência, eu quero é ficar no poder. E logo que fico mais 4 anos no poder, quero ir para Bruxelas, para um cargo que eu já lá estou a arranjar. E isto tem que ser dito na cara dele. Como também o nepotismo que ele promoveu, empregando tudo e mais um par de botas, que era da família ou da família dos ministros, a corrupção que ele patrocina, pelo menos não fazendo a ponta de um chaveiro para acabar com ela, e os impostos que ele diz que baixaram, ou pelo menos não subiram, mas porque, mais uma vez, mentiroso, não fala das taxas com que inundou tudo. As faturas da eletricidade, da água, de tudo o que ele arranja, ele faz taxas. Claro que isto são impostos, de facto. E isto é um roubo ao nosso futuro. É um roubo ao nosso presente. Tudo o que nós ganhamos ou vai para os impostos ou para as taxas, ou melhor, metade do tempo que nós trabalhamos vai para isto. E isto é um roubo que nos fazem. Porque aquele homem não quer apoiar as empresas, diminuindo-lhes os impostos, não quer aumentar a procura, diminuindo os nossos impostos, para criar um ciclo virtuoso de produtividade das empresas, de florescimento das empresas, de aumento de emprego e aumento, portanto, da procura e aumento, portanto, daquilo que ele quer, que é o dinheirinho do dinheirinho para alimentar a sua máfia. E até nisso não é inteligente, que ele não consegue fazer isto. Nem o deixam, porque, como se quer manter no poder, associou-se ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, que isto não vem mais do que isto, e, portanto, não se aumentam os impostos, é para os ricos, se aumentar os impostos, e para a classe média, os pobrezinhos têm que ser alimentados com os impostos,
e acabar com as empresas, e sobretudo se as empresas são muito lucrativas, etc. Isso é um crime ser lucrativo. E este homem entra nesta cantiga porque é a única maneira de estar no poder. Isto é a responsabilidade de Costa, ele é responsável pela miséria em que estamos, por estarmos a ser ultrapassados por uma série de países de leste que quando entraram para a União Europeia estavam muito atrás de nós, e são responsáveis por não sermos um país rico e nós não vivemos num país melhor e as pessoas com menos recursos financeiros não terem uma vida mais digna e mais autónoma. Ponto número 1. Isto tem que lhe ser dito na cara, naquela cara até ele estrebuchar de fúria. Mostra aos portugueses que aquela cara que ali está é de alguém desonesto, agarrado ao poder e que se está borrifando para nós. Da vossa parte e da minha parte, a mobilização total de tudo o que é amigo e família para irem votar. A abstenção é o maior amigo de Costa. Meus amigos, com este entusiasmo, esta força, e esperando que a gente consiga finalmente levar-nos livres daquele homem, despeço-me, desejando-vos a todos uma boa semana. Muito obrigado. Desde que nas legislativas de 2009 mais de metade dos eleitores não votaram nos partidos que nos governam há mais de 30 anos, mas estes partidos, os que assinam juntos o programa do FMI, continuam a dominar o sistema político. Com o voto de 45% dos eleitores inscritos, obtiveram um resultado de 76% e elegeram 86% dos deputados, 199 contra 31 da esquerda. E como é possível que isto aconteça? Com a ajuda da abstenção. E não penses que se votares branco ou nulo ajudas a mudar alguma coisa. Esse voto conta o mesmo que a abstenção e também reforça os partidos dominantes. Se contassem como os outros, daria para eleger 111 deputados, que assim são oferecidos aos 3 partidos que têm ocupado o poder. Quem não vota também está a votar e a contribuir para que tudo fique na mesma. Se queres enviar uma mensagem clara aos governantes dos últimos 35 anos, então vota. Se queres protestar, se queres mostrar que estás farto de políticos corruptos ao serviço dos grandes negócios, então vota. Revolta-te, protesta e vota.